Contra a apostasia. Aqui nessa extraordinária epístola, nós encontramos 5 advertências contra a apostasia. Nós estamos estudando a segunda advertência. Essas advertências aqui, todas elas têm um contexto. E se você observar, aqui no capítulo 3, o contexto desta advertência inicia no versículo 1, onde o autor dessa epístola, ele diz: por isso, santos irmãos, que participais de uma vocação celestial. Muito importante isso. Então, aqueles que participam de uma vocação celestial, ele encoraja eles a considerar atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. E aqui na sequência, ele vai fazer um paradoxo entre Jesus e Moisés. E o assunto que ele envolve os dois nesse paradoxo tem a ver com a casa de Deus. Então ele vai dizer assim que Moisés, ele foi fiel segundo aquele modelo que foi lhe dado. Esse assunto está em Êxodo capítulo 25 até o capítulo 28, quando Deus revelou para Moisés a visão da casa e do sacerdócio. Embora tudo isso está constituído numa linguagem simbólica, e nós sabemos que a Bíblia, ela tem uma variedade de linguagens, e aqui nós temos, desses textos de Êxodo capítulo 25, uma linguagem simbólica, uma linguagem baseada em figuras, em metáforas. Todas estas metáforas, figuras, apontam para a pessoa e obra de Cristo. Então ele vai dizer que Moisés, ele foi fiel, conforme o modelo que Deus deu sobre aquela casa. Aí mais à frente, ele vai dizer assim, é muito importante a gente ter isso em mente. Versículo 6, Cristo, porém, como Filho, sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós. Meus amados irmãos, o assunto casa de Deus, em toda a palavra, em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus, é um dos assuntos mais elevados. E aí ele vai dizer justamente isso: Cristo, porém, como Filho, sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós. Então, como que a Bíblia nos define? A Bíblia nos define como sendo a casa de Deus. Esse lugar aqui não é a casa de Deus. Nós não estamos dentro da casa de Deus. A casa de Deus somos nós. Quando Jesus diz lá em João 14, na casa de meu Pai há muitas moradas, porque cada um de nós constitui essas moradas. E no mesmo capítulo, ele diz no versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então este é o contexto. Aí, ele vai colocar, aqui no versículo 7, por isso, o Espírito Santo diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. É muito importante você colocar debaixo dessa frase, como na provocação, aqui, Êxodo capítulo 17, o versículo 7, e Números capítulo 20, versículo 13, porque senão, você não tem nem ideia o que o autor está falando. Ele está falando sobre 2 episódios que constituem um quadro para nós. No primeiro, quando o povo encontrou aquela rocha, e tudo isso faz sentido no contexto, quando eles encontraram aquela rocha, e aí Deus ordenou a Moisés que tocasse na rocha, para que o povo bebesse água, porque o povo estava murmurando. E depois, quase 40 anos depois, novamente,
Em Números capítulo 20, o povo está murmurando, e o que acontece? Moisés recebe uma ordenação de Deus para que falasse à rocha. E o que Moisés fez? Ele estava com seu coração amargurado, ele estava profundamente, emocionalmente, melhor dizendo, abalado, e ele não fez em conformidade à palavra de Deus, ele bateu na rocha. Mas existem detalhes pequenos aqui, que só a língua hebraica vai nos ajudar. Porque, observe bem, o assunto aqui é a casa de Deus. Jesus disse, lá em Mateus capítulo 16, eu edificarei minha igreja. E você se lembra a pergunta que ele fez? Que dizem os homens que eu sou? O que Pedro respondeu? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vira para Pedro e diz, tu és Petros, torrão, é isso que está no grego. Mas sobre esta pedra, ele falava dele mesmo, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Preste bastante atenção, porque tudo isso está aqui nesse contexto, irmãos. Tudo isso aqui envolve o que o Senhor está falando por meio desse escritor. Aí agora, preste bastante atenção. O Senhor diz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Agora, por favor, vamos pular para o versículo 11. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Cuidai, irmãos, essa palavra é muito importante, porque aqui entra a tônica da exortação. Cuidai, cuidai é cuidado, cuidai, que não haja, porventura, em algum de vós um coração, ou um perverso coração de incredulidade, que vos leve a apostatar do Deus vivo. Eu estou lendo na versão brasileira, como já disse, essa é uma versão que eu aprecio muito, porque dentre os seus revisores, Rui Barbosa foi um dos que fez a revisão dessa versão, e eu aprecio muito esta versão. Olha o que diz, um perverso coração de incredulidade, em apostatar do Deus vivo. Mas exortai-vos uns aos outros, todos os dias, e durante o tempo que se chama hoje, a fim de que algum de vós não seja endurecido pelo engano do pecado, pois nos tornamos participantes de Cristo. Vamos ler, conforme precisamos ler. Eu digo assim, vamos ler a Bíblia de maneira hermenêutica. Então nos tornamos participantes de Cristo. O que diz o início desse capítulo? Versículo 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. O que quer dizer participantes da vocação celestial? É ser participantes de Cristo. Uma coisa não pode ser separada da outra. Ele diz assim, pois nos tornamos participantes de Cristo, se guardarmos firmes até o fim, o princípio da nossa confiança, enquanto se diz, aí ele volta para o versículo 8, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Veja que ele repete isso de novo. Pois quais foram os que, tendo-a ouvido, o provocaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem estive indignado 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? Vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então vamos orar. Amado Deus, querido Pai, nos socorra nesta hora, Senhor, em que estamos diante de um texto tão sério, que trata sobre a nossa vida aqui neste mundo, e também o nosso destino vindouro. Senhor, nos ajuda, vem nos corrigir, Senhor, naquilo que nós necessitamos da Tua correção, da Tua ajuda. Pai amado, querido,
Nós pedimos o teu socorro nesta hora. Que o Senhor abra o teu céu sobre nós